sempre atentamente conosco. Entrevista no nosso Comando Popular, assunto importante, que é piso nacional do magistério. O diretor administrativo do CMP, o Thiago Machado, e a diretora financeira do CMP Sindicato, a Geniane Dutra, estão aqui comigo para a gente falar sobre esse assunto, como é que isso chega aqui para a nossa cidade, como é que vai ser essa questão para a realidade dos nossos professores da rede pública municipal. Geniane, seja bem-vinda à Rádio Planalto, muito bom dia. Obrigada, bom dia. Então, nós estamos no processo de negociação. Sim. Nós oficiamos o executivo ainda em dezembro, para que a gente conseguisse iniciar as negociações o quanto antes. Sim. Agora, em janeiro, foi reajustado o piso nacional em 14,95%. Sim. E a intenção é que a gente consiga abrir a mesa de negociação ainda esse mês, já que a nossa data base é em janeiro e não em março. Só que, infelizmente, o executivo ele sempre protela essa negociação para o mês de março junto com os demais servidores. Sim. E nós, professores, a gente gostaria de sermos vistos enquanto categoria de professor e que fosse respeitada essa data de negociação e de reajuste para os professores. Sim. Thiago Machado, diretor administrativo do CMP, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cristian, bom dia, ouvintes da Rádio Planalto. Agradecemos o espaço para esclarecer a comunidade a respeito desse processo, porque o Christian, que já há um tempo cobre, faz parte da imprensa municipal, sabe que nesse momento a gente sempre tem essa discussão da database do professor, do servidor público municipal, às vezes um pouquinho mais conturbado, normalmente é conturbado, dificilmente é tranquilo, haja vista que nós temos uma interpretação muito clara, como a Gi comentou. Os professores públicos do ensino básico do nosso país, eles são regidos por uma lei federal desde 2008. Essa lei, ela diz qual que é o piso nacional. Essa lei, ela diz qual que é o reajuste, ela diz qual é a data base. E o município de Passo Fundo, ele vem sistematicamente descumprindo. Só para ter uma ideia, Christian, desde 2010, o piso nacional do magistério, ele já foi reajustado na ordem, quando a gente somar os percentuais, em 166%, todo o acumulado. Sim. O município de Passo Fundo, trabalhando na perspectiva de dar o mesmo reajuste dos professores ao quadro geral, eu só traço o paralelo. Agora saiu no estado, por exemplo. O estado, os professores estaduais vão receber o percentual do piso nacional, como foi no ano passado. Os demais servidores do quadro geral do estado recebem a reposição do IPCA. O município não, ele dá o mesmo reajuste aos professores, que normalmente é o IPCA acumulado. Como eu falei, o percentual acumulado do piso nos últimos 13 anos é algo em torno de 166%. O que os professores municipais receberam é algo em torno de 87%. Ou seja, metade do que deveriam ter recebido. Sim. E esse valor referente ao piso, ele inclusive vem reajustado nas verbas do Fundeb. O governo federal, ele manda esse dinheiro para o município de Passo Fundo. E o município acaba fazendo economia. Tanto é que, por conta disso, motivado pelo Sindicato dos Professores Municipais, nós, o CMP, no ano passado foi pelo menos reunido as assinaturas suficientes para se instaurar uma CPI a respeito do Fundeb, das verbas do Fundeb. Porque existia uma discrepância entre o que nós falávamos e o que o executivo dizia, porque inclusive o prefeito veio a público dizer que as verbas do Fundeb não estavam sendo reajustadas naqueles percentuais. Eu queria saber então o porquê, tá ou não está, e comprovou-se que estava. As verbas foram reajustadas em 33,24%, enquanto que foi repassado aos professores foi 7%. Parcelado em 3 vezes. Exato. E mais uma vez estamos aqui, Sim. Vocês imaginam, estão agora no final do mês de janeiro, que esse ano de 2023 possa ser diferente dos outros anos, não chegar naquele momento lá de uma longa sessão na Câmara de Vereadores, com o plenário lotado de professores, de servidores, aguardando a votação do percentual que foi enviado para a Câmara pelo Executivo? Olha, Christian, posso te assegurar que os professores, eles não gostam de ir para frente de uma prefeitura. Sim. Eles gostam de estar dentro das suas escolas, dentro das suas salas de aula, fazendo o que é a sua função, dando aula, fazendo sua função docente. Mas quando o professor se vê desrespeitado, desvalorizado, achatamento salarial
ele se obriga a ir para frente de uma prefeitura, empunhar uma bandeira e gritar, sim, pelos seus direitos. Porque olha só a incoerência, né? Nós temos que ir para frente da prefeitura brigar por nossos direitos, não é nada além disso. Né? Então, isso é muito triste. A gente espera que esse ano, sim, o Executivo ele tenha um olhar que vá além das publicações nas mídias e nas redes sociais de valorização, que seja essa valorização se reflita em ações, que é, por exemplo, o salário digno do professor, a lei do piso respeitada, que seja um salário que o professor realmente consiga se manter, né, e assim também se qualificar. Porque a gente sabe que o nosso plano de carreira ele está interligado na qualificação do professor. Então, muitas vezes o professor ele paga do seu próprio bolso cursos para se qualificar, formações para se qualificar. Então, a gente espera que esse ano o professor não precise ir para frente de uma prefeitura e para dentro de uma Câmara de Vereadores reclamar os seus direitos. Que é isso que os professores têm feito ano a ano. Aproveitando, né, a tua pergunta, né, complementando a fala da professora Geniane, assim, Christian, eu sou um otimista. A gente não é ingênuo, mas a gente é otimista. Eu quero acreditar que sim, com base em alguns índices, por exemplo. Havíamos conversado antes, né? O que limita muitas vezes o reajuste de servidores e professores é, por exemplo, o comprometimento da folha com o pessoal. A negativa do Tribunal de Contas de Passo Fundo nunca esteve tão baixa. Ela está em 45%, um pouco... Não chega a 46, é 45 ponto alguma coisa. Esse é o percentual do orçamento que o município gasta com os servidores públicos. Isso. Pagar, né? Em outros momentos já esteve 56, enfim. Ele veio baixando por conta de dois fatores, né? Ali, os parabéns aos nossos administradores, porque eles estão fazendo a nossa economia crescer. Né? Então, a economia arrecadando mais, diminui, mas também, ao mesmo tempo, com o achatamento do salário dos professores. Como não é repassado os nossos reajustes, esse comprometimento ele vai diminuindo. Então, nós temos condições, tem dinheiro em caixa, tem uma lei federal que nos garante e tem um baixo comprometimento da folha com o pessoal. Agora, da mesma forma com que, como eu disse, como eu sou otimista, a caneta está na mão do executivo. Né? Toda ação gera uma reação. A categoria ela espera por essa valorização e nós estamos aqui, né, construindo toda a argumentação para que isso se materialize. A gente não está falando... O ano passado, por exemplo, a gente entendia. A gente pede porque é o nosso direito. Sim. Mas a gente entendia que por um período eleitoral os percentuais ficaram muito distantes. Né? O piso nacional foi reajustado em 33,24%. O IPCA estava na ordem de 7%. Hoje nós temos um IPCA na ordem de 7%, 8%, dependendo, né, os índices que você pega. E o piso foi reajustado em 14,95. Não é nenhum absurdo, né? E essas verbas elas estão sendo reajustadas nesse sentido. Só trazendo um paralelo, quando o piso foi criado lá em 2008, em 2010, nós professores do município de Passo Fundo, aqueles que entram no nível 2, que tem a graduação, porque daí o nível 3 seria a pós-graduação e praticamente todos têm. A gente tem o problema das promoções de educação infantil, mas algumas a gente está conseguindo, né, lentamente, mas estamos conseguindo fazer andar esse processo. O professor nível 2, ele estava mais de 70% acima do piso nacional. Hoje, Christian, esse mesmo professor está recebendo R$ 8,00 a mais do que o piso nacional que é pago para o professor de nível magistério, de 2º grau. Nós, Passo Fundo, a capital nacional da literatura, a cidade educadora, proporcionalmente é uma das economias mais pujantes do estado do Rio Grande do Sul. Acho que é a 6ª maior economia do estado do Rio Grande do Sul. Né? Ela paga R$ 9,00, não dá R$ 10,00, porque o piso nacional para 20 horas está pagando 2.210 e alguma coisa. O professor que é nomeado no nível 2 está recebendo 2.220. 21. Consequência disso, 50% dos professores que foram nomeados no último ano no município de Passo Fundo pediram exoneração, porque eles não conseguem sequer se manter. Olha só. E nós já perdemos um nível, né? O ano passado foi extinto o nível 1, porque estava muito abaixo do piso. Agora nós estamos nesse nível 2 que o Thiago disse, que está ali, ó, no limite. Mais um pouquinho que o nosso piso não seja reajustado dentro do que a lei diz, a gente vai também correr o risco de estar ficando com esse salário bem defasado. Então hoje, quando há um concurso, algo assim, quando entra, já entra em nível 2. Exato. Nível 2. Sim. E esse nível 2 ele está praticamente empatado com o piso nacional do magistério. Sim. Coisa que o nível 1 esteve empatado em 2017.
Em 2022, o nível 1, que estava empatado em 2017, em 2022, ele ficou quase 40% abaixo, que a prefeitura teve que excluir esse nível. Ou seja, a gente não precisa ser um futurologista para imaginar o que vai acontecer ali na frente. Usando do mesmo expediente, dando o mesmo reajuste e ignorando os índices do piso, em 2 ou 3 anos a Prefeitura Municipal de Passo Fundo vai estar extinguindo o nível 2 para dizer que paga o piso nacional. 10h45, estou aqui no estúdio com a Geniane Dutra e o Tiago Machado, do CMP Sindicato, falando sobre a questão do piso nacional do magistério. A pedida do CMP de reajuste para esse ano é o piso, é os 14,95. Isso. Esse é o pedido. Esse é o pedido. E há estudos feitos pelo CMP que apontam que há viabilidade para isso. Sim, total. Sim. Existe a viabilidade, né? O que a gente precisa avançar é o executivo. E aqui, quando a gente fala trabalhar diferente professor e quadro geral, a gente não está se colocando em uma categoria melhor. Não, que existe uma lei federal. Dou um exemplo, Christian. As assistentes sociais do município de Passo Fundo, elas também têm um piso nacional. E elas recebem seu índice do piso nacional. E elas recebem na sua database nacional e não em março, como os restantes, os demais servidores públicos municipais. Passo Fundo faz questão de ignorar para os 1.300 professores a lei do piso nacional. E acaba criando essa situação que nós nos deparamos. São 1.300 professores hoje na rede? Na ordem disso. Acho que deve ter até um pouquinho mais por conta das últimas nomeações. No ano passado, mais alguns professores. E há uma defasagem? Há uma necessidade de mais? Como é que está a realidade nas escolas? Ainda tem falta de professores em algumas escolas, tanto que alguns professores, eles dobram a sua carga horária. Professores, é uma prática comum, professores que têm 20 horas acabam pegando um regime especial, que é dobrando a sua carga horária em outro turno para poder suprir a necessidade da falta de professores. Sim. E teremos a construção de novas escolas, né, Gi? Então, a Esmela já sinalizou que teremos concurso público, né? Nos próximos, talvez nesse ano ou nos próximos anos. Inclusive, uma das escolas municipais aqui de Passo Fundo, uma EMEI, que foi inaugurada o ano passado, ela acabou funcionando, tendo todo o suporte, toda a estrutura, ela acabou funcionando apenas com 3 turmas, porque faltava professores na escola para atender as demais crianças, as demais turmas. Claro que isso é uma discussão um pouco mais profunda, né? Porque aí parte lá do interesse, lá do jovem, né? De quem está no ensino médio ali, na idade de decidir o que vai ser quando crescer, optar pelo magistério, que a gente sabe que também diminuiu bastante, né? É que isso é refletindo de toda essa desvalorização que o professor vem sofrendo, né? Baixos salários. E isso é uma discussão nacional, né? Vamos dizer assim, o trabalho docente, cada vez mais, ele está carecendo de mão de obra. Os cursos de licenciatura estão fechando. Muitas vezes eles não abrem turma. Essa discussão ela tem que se dar nacional, pela valorização funcional, diz respeito às questões financeiras, a questão do reconhecimento da sociedade e da figura do professor. A gente sempre fala que em todos os espaços que a gente ocupa, a gente sempre recebe os tapinhas nas costas falando o quanto é importante a função do professor, todo mundo relembra da importância de determinado professor em determinado momento na sua vida. A fala é muito bonita, mas quando a gente precisa o supermercado... Que é aquilo, né? Que a ação, ela seja realmente concreta de valorização do professor. O professor se sinta realmente valorizado em pequenas coisas, assim como a gente citou, que é respeitando a database, levando em consideração a lei do piso nacional. Eu acho que já é o início de um caminho. Sim. Até o momento não houve uma conversa ainda entre não houve nem a resposta por parte do executivo ao pedido de conversa para que a gente pudesse abrir a mesa de negociação. Como eu te disse, nós oficiamos o executivo em dezembro e desde então a gente espera uma resposta por parte dele. Foram 2 ofícios, né? Nesse primeiro, no início de dezembro, a gente informou o executivo do nosso desejo tão logo tivéssemos o índice do piso. O índice do piso ele sai sempre na última semana de dezembro. Né? E o MEC referendou agora na metade de janeiro, que seriam esses 14,95. A gente oficiou novamente, né, pela abertura da mesa de negociações. Eu até tive o retorno do chefe de gabinete, do BICA, que o prefeito havia
solicitado ao secretário de administração, Fernando, e a Cristiane, se eu não me engano, que é a secretária de saúde. Eu não entendi muito bem o porquê que a secretária de saúde estaria fazendo parte de um grupo de trabalho para ver da viabilidade de começar essa negociação, mas desde então nós não tivemos retorno e, infelizmente, nós ficamos sabendo por uma reportagem do GZH, né, agora no início dessa semana, onde eles foram atrás das 10 maiores cidades do estado do Rio Grande do Sul, quem iria pagar o piso. Passo Fundo aparece como uma das duas. Eu ia até dar os parabéns para a administração pública municipal que diz que Passo Fundo e Viamão iriam pagar. Está lá no cabeçalho da reportagem. Só que daí quando a gente vai até Passo Fundo, a gente vê que tem um relativismo, que não é tão certo assim, que eles vão pagar e que eles iriam trazer a negociação, iam discutir junto com a categoria e iriam trazer essa discussão em março. Eu me pergunto como que iriam discutir junto com a categoria, sendo que nós, representantes da categoria, ficamos sabendo pela 0 hora que vão discutir em março, ou seja, mais uma vez não vão respeitar a data base de janeiro, o que dá um indicativo que também eles podem não vir a respeitar o índice do piso. Tem o mas depois, né? Até sempre. Porque o próprio texto da matéria traz, né, que eles frisam que Passo Fundo já paga o piso nacional baseado no nosso plano de carreira, nas vantagens que os professores vão recebendo ao longo dos anos. E aí isso gera, né, o dito pagamento do piso na interpretação deles. Tá certo. Bom, vamos aguardar aí os próximos capítulos, né? A gente, pela experiência dos últimos anos, a gente sabe que se arrasta um pouco, né, Tiago Geniani, mas Rádio Planalto está à disposição aí do CMP Sindicato. Eu em nome dos professores municipais, agradeço o espaço, né, e a gente está disponível. Sempre que precisarem, podem chamar que a gente vem prontamente aqui. Certo. Isso, agradecemos a participação, agradecemos a todos os professores que eu sei que estão acompanhando o programa. Era um pedido que a gente viesse também esclarecer essa questão do pagamento do piso aqui na cidade. E nós nos mantemos ao lado de cada professor, na defesa dos nossos direitos. 10h52, 8 minutos para as 11 horas da manhã, 29 graus e a temperatura. A gente vai fazer um intervalo, voltamos em seguida aqui na Planalto.